dando as boas-vindas aí à Yasuko Kodama, que é a nossa palestrante dessa noite. Ela trabalha com física nuclear, é isso? Acertei? Tecnologia nuclear. Tecnologia nuclear. Eu não sei quem tem o currículo dela e vai fazer você, ô Mara? A gente combinou de mais ou menos, ela ia contar a vida dela, então a gente ficou dispensado de ler o currículo, porque ela vai contar a Perfeito. trajetória dela. E aí depois eu fiz a minha graduação em Química Industrial. Nesse meio tempo aí aconteceu uma reviravolta, e aí eu fui fazer mestrado no IPEM, depois fiz o doutorado também no IPEM, e agora eu estou fazendo pós-doc no IPEM também. Fazia leitura de índices pluviométricos, né? Então, dos gráficos que vinham, né, dos pontos de coleta de água. Na época, os computadores eram computadores enormes, a gente usava cartões perfurados para poder fazer, então, essa alimentação dos dados, né, para o banco de dados, então, desses índices pluviométricos. Depois disso, eu fui trabalhar Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo. Fiquei 3 anos como técnica química no Laboratório de Análise Instrumental Orgânica, no Centro de Análises Químicas Instrumentais. Então, foi aí que eu comecei mesmo a atuar na área de química, né? Então, utilizava os equipamentos e técnicas para identificação de compostos orgânicos. E aí eu mudei para a Voith, que é uma multinacional alemã que produz motores para hidrelétricas, ventiladores industriais, máquinas para papel. Então, e lá na Voith eu trabalhei no laboratório de análise química, né? Fui fazer umas disciplinas na USP, né? E acabei, me recomendaram fazer o mestrado no IPEM. Eu ingressei no IPEM para fazer o mestrado com bolsa. Depois que eu terminei o mestrado, eu fui para o Japão fazer um curso por 10 meses. Retornando do Japão, então fui fazer um curso em polímero e tecnologia de polímeros. Com um curso no IPEM, e aí eu ingressei, então, em 1998, trabalhar como supervisora de radioproteção. Depois disso, fiquei como responsável pelo irradiador multipropósito um tempo, né? E atualmente eu atuo, então, eu tenho linhas de pesquisa em modificação e síntese de materiais poliméricos usando a radiação ionizante. Bom, mas o que é o IPEM, né? Então, o IPEM é um dos órgãos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, então é um instituto federal, né? Então aqui a gente tem a lista, né, dos vários institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, estão distribuídas pelo país, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Então, nós somos servidores federais. Porém, o IPEM é uma autarquia estadual, né? Então, uma época atrás, então, o governo do estado ele não conseguiu manter o IPEM, né? E passou para o governo federal, né? Então, a gente está localizado no campus da USP, né? E aí aqui a gente tem, então nem sempre a gente foi do jeito que a gente é hoje, então hoje é um grande instituto, então que teve início com a construção do prédio do reator, então ele foi o primeiro prédio a ser construído. A gente tem então um reator nuclear de pesquisa, né? Então ele tem potência somente para a ativação de determinados radioisótopos, né? Então, a gente não tem energia o suficiente para gerar energia elétrica, né? Por exemplo, que nem é Angra, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, históricas do Instituto. A gente tem aqui a inauguração.
Tem o Juscelino Kubitschek com o Jânio Quadros, aí a gente tem aqui a inauguração lá do setor do Centro de Radiofarmácia, que é um dos carros-chefes do Instituto, né, que é a produção de fármacos para diagnóstico e terapia, né. Então, nós já fomos muito mais servidores na instituição, né, então a gente está com um quadro bastante reduzido. Depois a gente tem como força de trabalho, inclusive, né, os alunos, né, que têm oportunidade de desenvolver a pós-graduação, né, no Instituto, pós-graduação ou pós-doc, né, no Instituto. Como eu falei para vocês, né, então o IPEM está localizado no campus da USP, ocupa aproximadamente 40% de área, né. Então, aqui a gente observa que a gente tem mais estudantes do que servidores, né? E aí o plano do Instituto, ele está alinhado com vários planos governamentais, inclusive objetivos estratégicos da Agência Internacional de Energia Atômica, né? E também com a ONU. Então, aqui a gente tem a relação dos centros de pesquisas do IPEM, né? Então, nós temos, acho que são 13, se não me engano, centros de pesquisa, né? Então, com diversas áreas. A gente tem, então, vários stakeholders externos, né? Então, que nos permitem realizar, então, todos esses trabalhos e atividades no Instituto, né? Aqui a gente tem um portal, até tem um endereço, se vocês quiserem consultar, né? Então, tem o portal do IPEM. Então, aqui as áreas de pesquisa, aqui, o tamanho aqui, né, das áreas principais, ela está vinculada à quantidade de atividades, né? Então, nessas áreas, né? E vinculado, então, a gente tem a parte do ensino, né, como a gente estava falando da parte de pós-graduação, então a gente tem dois programas de pós-graduação, um com mestrado e doutorado, né, em stricto sensu, que abrange as áreas de aplicações, reatores e materiais, e a gente tem um curso de mestrado profissional, stricto sensu, então, como é recente, então é somente o mestrado, por enquanto, que é especificamente voltado, então, para as ciências da saúde, né? Então, aqui a gente tem a parte de acesso a todas as informações, né, do ensino, né? E o ensino, ela é vinculado à Universidade de São Paulo, então, o certificado, o diploma que a gente recebe é da USP. Só para não deixar, então, né, assim, de lembrar a importância da Madame Curie, né, nessa parte, então, do desenvolvimento e do uso, né, da radiação, né, então, teve o início naquela época, inclusive, para uma mulher, naquela época, ter se destacado, né, e ter ganho prêmio Nobel em Química, né, e ela ganhou também, junto com o marido e o Becquerel, prêmio Nobel em Física, então foi uma mulher, então, que realmente se destacou naquela época, né, e foi muito importante, então, nessa área nuclear. O que são, né, os radioisótopos? Na ciência a gente tem os elementos estáveis, né, e a gente tem os instáveis, né, então, que eles tendem a sofrer uma alteração no núcleo, né, então, para chegar numa estabilidade. E, então, nessa alteração do núcleo, né, então, em busca da estabilidade, eles emitem radiação, né, então, essa radiação pode ser na forma de nêutrons, partículas beta, né, com carga, então, beta-alfa, né, ou gama, né, então, dependendo do radioisótopo em questão, né, e essa radiação que está sendo emitida, né, por esse radioisótopo, ele pode ser utilizado, né, então, seja para modificação de materiais,
ou para tratamento, né, o diagnóstico médico. Então, eu, antes de entrar no instituto, eu não tinha ideia, então, né, da vasta aplicabilidade, então, da tecnologia nuclear. E essa aplicação, ela depende muito, então, do poder de penetração, do poder de ionização que tem essas radiações envolvidas, né? Então, cada tipo de radiação, ela vai ter um poder de penetração ou um poder de ionização distinto. E aí, então, com essas propriedades é que a gente vai escolher, né? Então, o radionuclídeo mais apropriado, mais adequado para aquela aplicação que a gente deseja. Vou trazer para vocês, então, um pouco dos serviços e das pesquisas, né? Então, desenvolvidas nos diversos centros de pesquisa. Posso dar alguns exemplos, mas esses exemplos não vão indicar que são os mais importantes de cada centro, né? Então, é só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem aqui o Centro de Biotecnologia, ali a gente tem, por exemplo, o biotério, né, onde a gente tem os animais, que eles são criados em ambientes controlados, né, então, para serem utilizados, por exemplo, nos testes, né, dos radiofármacos produzidos no IPEM, né. Então, teve também atuação, né, no momento crítico da pandemia, para o desenvolvimento de vacinas. Então, várias pesquisas muito importantes são realizadas lá, nesse departamento. Que é o setor de células a combustível e hidrogênio. Então, ali são desenvolvidos, pesquisas em conjunto ou financiados, né, por empresas como a Shell, por exemplo. Aqui tem uma colaboração, um trabalho, um projeto, né, com a Nissan. Então, são produzidos, então, membranas ou sistemas, né, então, utilizados em célula combustível, que é o Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Então, são desenvolvidos e estudados vários materiais com aplicações diversas, né, nas grandes áreas de pesquisa do IPEM, né. Aqui é o Centro de Combustível Nuclear, aqui são produzidos, então, os elementos combustíveis que são utilizados no nosso reator de pesquisa, né, desse tipo placas, né, existe, então, um projeto para que esse centro forneça, né, então, produza os elementos combustíveis que vão ser utilizados no reator multipropósito, né, que está sendo construído em Aramá. E aí, com isso, né, então, a potência, então, é bem maior do que o que a gente tem, né, então vai ser possível produzir radioisótopos que a gente costuma importar, né, então a gente tem bastante problemas com importação, né, de, por exemplo, radiofármacos para serem fracionados, ou mesmo fontes de cobalto, por exemplo, para alimentação, né, do irradiador multipropósito. Então, a gente vai conseguir solucionar, então, vários problemas, né, com essa questão da importação de material radioativo. Aqui é o Centro de Engenharia Nuclear, então, aqui eles desenvolvem sistemas, estudam sistemas de segurança nuclear, projetos de reatores, entre outros. Aqui é o centro, então, existe também o Centro de Lasers e Aplicações. Então, existem vários estudos vinculados ao uso de laser, né, o estudo de sistemas ópticos, entre outros. Centro de Meteorologia das Radiações, né, então, eles têm um serviço que é importante, que é a calibração de instrumentos de medição, né, de radiação, além de sistemas dosimétricos. Então, porque a gente precisa saber, né, a dose envolvida num determinado processamento, ou mesmo a dose recebida por um paciente. Então, envolve a deposição de energia, né, numa determinada massa, né, um volume daquele material que está sendo irradiado, né, e essa energia depositada, então, essa interação, a energia absorvida por esse material, que vai possibilitar, então, que ocorra, né, então, essas modificações, ou mesmo no caso, então, da
do tratamento radioterápico, né? Então, a energia da radiação, ela interagindo, né? Então, com as células cancerígenas, então vai provocar reações ali nas estruturas e vai fazer com que aquela célula morra, né? Busca, então, um tratamento tentando preservar ao máximo, né? Então, as células sadias. O que é importante, né, é essa dosimetria, então saber quais as doses envolvidas, então, nesses processos. A gente tem aqui, então, também, né, o Centro de Metrologia das Radiações, então, além daquela parte dos sistemas dosimétricos, né, então, existem, então, estudos de fantomas, que seria, então, a distribuição, né, então, da dose numa determinada região, ou considerando aí as diversas densidades que compõem, por exemplo, um corpo humano, né? Então, o osso é mais denso, então tem a parte do tecido mole, então a interação da radiação, ela vai ser distinta, então, nesses diversos materiais, né, por conta das diferentes densidades, o número atômico dos átomos com o qual essa radiação está interagindo. É o Centro de Química e Meio Ambiente, então existem vários estudos, né, então nas diversas áreas, né, importantes, nas áreas principais, né, do Instituto, então tem na parte do estudo de lagos, de rios, existe um ponto na área da saúde, que é a produção de hidrogéis, né, com preço mais acessível para tratamento de queimados, né, ou feridas de grande extensão, estudo, então, detecção aqui do linfonodo. Então, existem vários estudos importantes também sendo desenvolvidos nesse centro. A gente tem um setor de salvaguardas, né, como a gente tem ali o trabalho, né, do uso, então, lá do reator, onde a gente pode ter como produto secundário, né, materiais que precisam de um controle, né, por conta de evitar, então, o uso indevido, né, do material radioativo, né, então, por exemplo, plutônio, que poderia, então, ser utilizado para a fabricação de uma bomba, né, ou algo que pudesse ser prejudicial. Então, a gente tem um setor, né, então, que tem todo esse controle desses materiais, né, então, que são estratégicos, que poderiam, então, causar algum dano maior, né, então, em termos de terrorismo, sabotagem, então eles são controlados. De radiofármacos, eu havia comentado com vocês, então a gente tem 24 produtos para diagnóstico e terapia, né, eles são divididos em 3 diferentes áreas. A gente tem, então, os radioisótopos, né, como, por exemplo, o gerador de tecnécio, os produtos marcados e os kits liofilizados. Então, a gente tem cerca de 2 milhões de procedimentos, né, de medicina nuclear por ano, considerando, então, né, o que é feito, o que é utilizado em outros países é considerado, então, uma utilização baixa ainda, né, mas existe aí, então, um estudo, uma pesquisa constante, então, no desenvolvimento, inclusive, de novos radiofármacos, né, por exemplo, esse lutécio e o actina, eles são produtos mais recentes que estão sendo produzidos no IPEM. Na produção de radioisótopos, também são realizadas várias pesquisas ou como serviços a parte de produção de padrões, né, para materiais de referência, né, com a parte ambiental e nutricional, o estudo, inclusive, de artefatos arqueológicos, um exemplo, né, da avaliação da extensão de contaminação do rio Tietê, né, então também utilizando essas técnicas de ativação por nêutron e depois leitura num detector de germânio hiperpuro. Que é o centro onde eu trabalho, né, que é o Centro de Tecnologia das Radiações. Nesse centro a gente tem instalações e equipamentos geradores de radiação, fontes de radiação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de radiadores que utilizam cobalto 60. O cobalto 60
ele sofre decaimento e tem uma meia-vida de 5 anos e tem uma energia média de 1,25 megaelectronvolts, né? Então, aqui a gente tem 3 tipos de radiadores que utilizam o cobalto-60, e aqui a gente tem o exemplo de um acelerador de elétrons, né? Então, ele não tem um material radioativo, mas é um equipamento emissor de radiação, né? Então, a radiação aqui envolvida é a radiação, são os elétrons, né? Então, são elétrons acelerados que vão, então, interagir com o material sendo processado. Doses de radiação, como eu comentei, né, que é aquela energia depositada na massa, né, que é em joule por quilogramas, ou uma unidade especial utilizada seria o Gray, né, então 1 Gray equivale a 1 joule por quilograma. Então, a dose utilizada vai depender do tipo de processamento que a gente vai utilizar, então, o quanto que a gente precisa reduzir, por exemplo, de carga microbiológica, né. No caso de esterilização, a gente considera um material estéril que ele tem, então, 10 a menos 6, né, de micro-organismos viáveis, né, num material que foi tratado, processado por radiação, né. Que são os principais produtos e serviços do departamento. Curiosidade, né, então a gente processa fios e cabos elétricos, né, que são utilizados nos nossos veículos, nos equipamentos, né, cerca de 4 a 5 mil quilômetros por ano, né? Então, é bastante, né? E às vezes, assim, a gente nem tem ideia que os fios, aqueles revestimentos poliméricos dos fios e cabos são processados por radiação. Então, são várias pesquisas, né? Então, GEMAS, na área da agricultura, detetores, né? Uma unidade móvel de radiação, tomografia para uso industrial, então tem várias pesquisas, né, sendo desenvolvidas ali no centro usando a radiação. Então, preservação então, de bens culturais, que é onde está atuando ali a Academia Cidinha, né, então, nessa parte de bens culturais, e eu atuo nessa parte, então, de síntese e modificação de materiais poliméricos usando a radiação. Então, eu tive a oportunidade, então, assim, eu fui agraciada com uma verba de pesquisa pela Agência Internacional de Energia Atômica. Então, aqui é uma reunião que ocorre a cada ano em Viena, então, no ano passado não ocorreu por causa da pandemia, né? Mas, assim, são as oportunidades que a instituição tem me oferecido, né? Então, eu sou muito grata pelas oportunidades, né, que o IPEM me oferece e também pelas oportunidades de conhecer pessoas. Por exemplo, eu estou aqui hoje, né, então, por causa da Cidinha, por causa da Leni, né, então, vocês veem que, assim, é muito o que a gente recebe ali, né, então, de oportunidades no Instituto. Então, uma ação, algumas ações, né, então, importantes durante a pandemia, né, então, a inativação de vírus, produção de biosensores, irradiação de máscaras cirúrgicas, né, então, para redução da carga microbiológica, para, então, distribuição nas comunidades, né, então, várias ações importantes ocorreram, né, mesmo durante a pandemia. E aí, a gente, como trabalha com material radioativo, como a gente trabalha com itens, né, de salvaguarda, então, a gente tem o setor, né, de segurança, né, então, e que está ligado também a o setor de rejeitos radioativos, né, então, a gente tem essa parte da segurança também, que é importante, né, para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos. E aí, então, aqui é o reator multipropósito brasileiro, que eu havia comentado, então, vai permitir, né, que a gente consiga, então, ter uma certa independência com relação à obtenção, né, de radioisótopos no país. Muito obrigada. Será que eu... Excelente mesmo. Muita informação, maravilhosa. Muito legal, muito mesmo. Se quisermos desenvolver algum projeto aí com tecnologia nuclear, nós já sabemos quem que nós vamos procurar. Ah, sim, tenho olha, nós certeza. estamos abertos, sim, olha, portas abertas, tudo, sim, se surgir alguma ideia aí, a Mara vai fazer pós-graduação lá também. Watanabe, tudo bom, querido?
se tudo correr direitinho, porque eu estou seja a minha orientadora, porque eu pretendo desenvolver uma pesquisa, né? O Brasil tem 285 variedades de bambu, é o país que mais variedade de bambu tem no mundo. Na China, por exemplo, eles fabricam vigas, né, com 12 metros de comprimento, né, 60 centímetros, 80 centímetros de espessura, vigas de bambu, e fazem coluna, pilares, viga, pranchão, tudo para construção. Impressionante a quantidade de produtos que eles fabricam lá no bambu. E nós aqui, onde temos a maior variedade, nós não utilizamos nada. Então surgiu uma ideia, né, talvez com a aplicação dessas irradiações todas, né, talvez o gama ou algum outro, a gente consiga beneficiar e tornar o bambu durável aí por 200, 300 anos. Então, se tudo correr bem, né, aos 75 anos de idade, estou voltando aos bancos escolares, descobri esse mundo maravilhoso da energia nuclear. Eu estou bobo mesmo, e eu estou assim estupefacto, entendeu? Estou super admirado, né, com a importância, né, dessas radiações, que essas pesquisas que eles fazem lá no INPEM. Né? Boa semana ainda, né? O que ainda resta de semana para todos. E muito boa noite e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Parabéns, viu, Iasco? Boa noite. Parabéns, Iasco. Obrigada.